Queridos amigos, queridas amigas, é sempre um prazer nós estarmos juntos aqui em nome do Cristo para estudarmos as cartas de Paulo. Eu sei que nós ficamos ausentes aí por pelo menos umas 2 semanas em razão de questões de saúde, né? Nós estamos agora já nos recuperando, já está tudo certo, está tudo bem. Esses entraves, essas dificuldades acontecem naturalmente na nossa vida. Bom, para hoje, nós estaremos estudando uma pequena passagem nas cartas de Paulo aos Romanos, capítulo 15 e no versículo 30. E lá, especificamente nessa passagem, Paulo vai dizer aos irmãos, aquela comunidade cristã de Roma, dizendo assim: Contudo, eu peço aos irmãos, em nome do Senhor Jesus e pelo amor do Espírito, que luteis comigo nas orações que fazem a Deus por mim. E aí, a gente fica se perguntando o que será que Paulo quis dizer a isso, né? Lutar comigo por meio das orações que vocês nos fazem. E a gente tem que pensar o seguinte: como que é a nossa relação com Deus? Né? Normalmente, nossa relação ela está baseada em 4 pontos. Numa ausência total de relacionamento com a divindade. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente está muito focado nas questões materiais, nos problemas do mundo, nas dificuldades que aparecem na vida, normalmente a gente se desconecta de Deus. Então é uma desconexão total mesmo. Normalmente, as criaturas que estão relacionadas às questões do dinheiro, da matéria, da sexualidade, estão totalmente afastadas de Deus e do pensamento do amor dele. Esse normalmente é o primeiro ponto de relacionamento, é a ausência de relacionamento. Quando a gente entra no segundo ponto de relacionamento com Deus, a gente vê uma necessidade de pedir. Por quê? Quando a gente começa a entender a nós mesmos, a gente vê que nós não somos autossuficientes. Nós somos seres frágeis, que necessitam de orientação, que necessitam de auxílio do alto. E aí a gente começa a entrar no relacionamento de pedir a Deus. Então a gente começa a falar assim: ó Senhor meu Deus, né? Me dê uma determinada vitória, me dê uma determinada capacidade de sublimar a mim mesmo, me dê forças para poder transpassar por um problema que está na minha vida. Então a gente entra num relacionamento de pedir a Deus, porque a gente vê que não é autossuficiente. Quando nós entramos numa terceira fase, aí a gente começa a entender que apesar de a gente não ser autossuficiente, Deus, toda vez que a gente bate a porta dele, toda vez que a gente pede alguma coisa, ele normalmente nos dá, porque nós somos filhos e porque ele é o amor universal. E aí a gente passa a agradecer. Então, de um relacionamento totalmente quebrado, a gente passa para um relacionamento de mão dupla, de pedir e, sobretudo, de agradecer. E depois que a gente obtém tudo que a gente queria, ou pelo menos parcialmente do que a gente queria, a gente já agradeceu, a gente passa a se identificar com as virtudes dele. E identificando-se com as virtudes de Deus, a gente passa a fazer o que a gente chama de louvar. Louvar não é simplesmente dizer: ó Deus maravilhoso, o Senhor é o Criador do universo e tudo para o Senhor é possível. Não é simplesmente isso. Louvar é, na verdade, a gente identificar-se com as virtudes de Deus. E, passando a se identificar, passar a trabalhar a favor do nosso próximo, sendo um instrumento de Deus. Isso é louvar a Deus. Então, quando Paulo está dizendo aqui para nós: combatei comigo por meio das orações que fazeis por mim, na verdade ele está dizendo o seguinte: que nós devemos nos fortalecer por meio do relacionamento com Deus e, sobretudo, nas orações. Então, pensa só, o apóstolo dos gentios,
Ele não simplesmente recomenda rogativos ou petições a Deus para que a gente cesse a luta no dia a dia, para que a gente termine o nosso testemunho, né? A gente termine o nosso serviço a favor do próximo. Não. Ele está dizendo o seguinte, que nós nos aproximemos de Deus por meio da oração e combatamos os males que estão à nossa volta por meio do trabalho, como eu disse, porque louvar a Deus é trabalhar a favor do próximo. Então, Paulo, que era esse grande trabalhador, esse grande representante de Jesus, aqui, naquele momento inicial da Terra, em que a gente tinha o evangelho ainda se difundindo, ainda devagar, ele conhecia a força do pensamento. Ele sabia que toda luta verdadeira do evangelho se processa nas linhas e nos círculos de relacionamento direto com Deus e naqueles que nos rodeiam. Então veja só, nós temos que nos lembrar que o próprio Jesus fazia normalmente excursões nas localidades ali palestinenses, mas ele sempre voltava também para o círculo interno de Cafarnaum, no meio dos 12. Porque as pessoas que ele mais atendia, as pessoas que mais estavam próximas dele, eram que careciam do cuidado, da oração dele e, sobretudo, do pensamento positivo dele. Então, todos os dias, a gente vai nas frentes de trabalho, a gente se coloca nas dificuldades do dia a dia, mas nós temos que nos lembrar da nossa capacidade de nos conectar com Deus, por meio da oração e, sobretudo, por meio do trabalho. Então, vamos fazer como Paulo nos recomenda, né? Vamos realizar as lutas do dia a dia por meio das orações e por meio do trabalho ao nosso próximo. Então, todas as vezes que a gente se vê, né, nessas necessidades do dia a dia, vamos cultivar a fé, vamos não simplesmente dizer que Deus é o maioral, mas trabalhar a favor de todos que estão próximos de nós. Seguir Jesus, seguir o Mestre, é tomar a nossa cruz de testemunho, é transpassar as nossas dificuldades sem desdenhar os sacrifícios e sem, sobretudo, também nos apartarmos de Deus, nos aproximarmos dele. Então a gente tem que se lembrar que Paulo se refere aí, nessa passagem, a combater. Mas não vamos nos esquecer que o esforço cristão no dia a dia, para que ele seja total, nós temos que estar conectados com Deus. Então lembremos da necessidade de oração, lembremos da necessidade de trabalhar a favor dos nossos irmãos para que a vitória total do Evangelho possa chegar finalmente aos círculos cooperadores da Terra. Fica essa mensagem aqui para nós e vamos fazer um exercício para essa semana. Como nós temos feito a nossa relação com Deus? Será que nós estamos totalmente desconectados de Deus? Não temos conexão nenhuma com Ele? Será que nós temos só pedido a Ele as coisas? Será que a gente vive só no modo de agradecimento a Deus? Ou será que a gente verdadeiramente combate por meio da oração, né? Por meio do louvor? Lembrando que louvor não é simplesmente dizer que Deus é grande, mas é trabalhar a favor do próximo, exemplificando no Evangelho no dia a dia. Vamos fazer esse exercício e fica aí um fraterno abraço para você que nos acompanha por meio da rede social desses breves estudos das cartas de Paulo. Que Jesus nos abençoe, ave Cristo, e a gente se vê em breve.